Oi, pessoal, vamos fazer agora a correção da atividade que eu passei na última aula, que é sobre potenciação com números racionais. A questão 1 pede para a gente dar o resultado das potências. No item A, a gente tem o quê? Menos 1 sobre 10 elevado ao quadrado, ou elevado a 2. Esse menos 1 sobre 10 é chamado de base, e o númerozinho pequeno, que é o 2, é chamado de expoente. Ele vai servir para identificar quantas vezes eu vou ter que multiplicar a base por ela mesma. Então, o que eu fiz? Coloquei a base, repeti ela 2 vezes, porque o expoente é 2. Agora, nós vamos multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1 é igual a 1. E 10 vezes 10 é igual a 100. Fica mais 1 sobre 100. No item B, nós temos menos 5 sobre 12 elevado a zero. Como eu falei na aula, para quem assistiu o vídeo, talvez saiba responder essa questão. Tudo que é elevado a zero, independente de ser positivo ou negativo, vai ser igual a 1. 1 positivo. No item C, nós temos mais 0,5 elevado a 3. Eu vou fazer o quê? Vou pegar o mais 0,5 e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Fica assim. A gente vai primeiro fazer o jogo de sinais. Mais com mais é mais e mais com mais, mais. 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. 0,25 vezes 0,5 é igual a 0,125. No item D, nós temos menos 3,6 elevado a 2. Fica menos 3,6 vezes menos 3,6. Primeiro a gente faz jogo de sinais, menos com menos, mais. E depois a gente multiplica os números. 3,6 vezes 3,6 é igual a 12,96. No item E, nós temos mais 6,4 elevado a 2. Fica mais 6,4 vezes mais 6,4. Primeiro a gente faz jogo de sinais, mais com mais é mais. 6,4 vezes 6,4 é igual a 40,96. E no F nós temos mais 7,6 elevado a zero, bem parecido com o item B. Tudo que é elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Então, a questão 2 está pedindo para a gente reduzir as expressões em uma só potência, ou seja, fazer a simplificação das potências. Aqui a gente tem o que no item A? Mais 2,4 elevado a 3 vezes mais 2,4 elevado a 6. Como vocês podem ver, a base é a mesma nas duas potências. Então, o que a gente vai fazer? Como nós temos uma multiplicação, nós vamos repetir a base e somar os expoentes. Dessa forma aqui. Então, a gente vai fazer o quê? O que vai dar no nosso resultado? Mais 2,4, a gente repete. 3 mais 6 é igual a 9. 9 vai ser o expoente. No item B, nós temos mais 2 sobre 3 elevado a 9, dividido para mais 2 sobre 3 elevado a 5. Nós também temos aqui potências de mesma base, que é o 2 sobre 3. Só os expoentes que são diferentes. Neste caso, como nós temos uma divisão, a gente vai subtrair os expoentes. Fica assim, mais 2 sobre 3 elevado a 9 menos 5. 9 menos 5 é igual a 4. Então, fica mais 2 sobre 3 elevado a 4. No item C, nós temos uma potência de uma potência. É possível a gente ver dois expoentes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai repetir a base, que é o 1,5, e vai multiplicar os dois expoentes. Vai ficar assim. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, fica 1,5 elevado a 9. No item D, nós temos também outra multiplicação. Mais 1 sobre 6 elevado a 3 vezes mais 1 sobre 6 elevado a 3 vezes mais 1 sobre 6.
Como é que a gente vai fazer se esse último 1 sobre 6 não tem expoente? Toda vez que eu tiver um número que ele não aparece o expoente, eu posso entender que em cima dele vai ter um número 1, porque tudo que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, como é que a gente vai fazer aqui? Eu repito a base, mais 1 sobre 6, e somos expoentes. 3 mais 3 mais 1. Fica o quê? 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Fica 1 sobre 6 elevado a 7. A questão 6 pede para a gente calcular o valor das expressões abaixo. Então, como é que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um número com o expoente negativo. Como eu falei no vídeo, toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu vou entender que a minha base vai ter o quê? No numerador, eu vou ter o número 1, e esse número grande, que é a base que a gente está vendo aqui, ele vai para baixo da fração. Fica assim, 1 sobre 3. E o expoente vai ficar positivo. Ele deixa de ser menos 2 e passa a ser 2 positivo. Agora, nós vamos resolver essa fração. O 1 sobre 3, que é a base, vai se multiplicar por ela mesma 2 vezes. Quem está indicando isso é o expoente, que é o número 2. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3 é igual a 9. No item B, nós temos mais 2 sobre 7 elevado a menos 1. Como neste caso a gente já tem uma fração, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa fração. O número que está embaixo vai para cima e o número que está em cima vai para baixo. E o expoente que está negativo vai se tornar positivo. Fica 7 sobre 2 elevado a 1 ou simplesmente 7 sobre 2, porque tudo que é elevado a 1 é igual a ele mesmo. No item C, nós temos menos 5 elevado a menos 1. Novamente, a gente vai fazer bem parecido com o item A. Coloca o menos 1, o sinal vai acompanhar o mesmo sinal da base. Colocamos o número 1 em cima e a base vai para baixo. O expoente que era negativo, menos 1, se tornou positivo. Agora, a gente vai resolver essa potência. Como tudo que é elevado a igual a ele mesmo, nós temos como resultado menos 1 sobre 5. No item D, nós temos 10 elevado a menos 5. Novamente, a gente faz o quê? Coloca um em cima, a base embaixo e coloca o expoente, só que ele vai ficar positivo. Agora, a gente vai resolver essa potência. Vou multiplicar 1 sobre 10 5 vezes. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. 10.000 vezes 10, 100.000. Fica 1 sobre 100.000. No item E, nós temos menos 5 sobre 2 elevado a menos 2. Em uma fração, a gente inverte os números. O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então, fica menos 2 sobre 5. E o expoente, que está negativo, vai ficar positivo. Agora, nós vamos resolver essa potência. Fica menos 2 sobre 5 vezes menos 2 sobre 5. Nós temos uma multiplicação de números negativos. Então, a gente faz o jogo de sinais. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. E o resultado deu mais 4 sobre 25. No item F, nós temos 20 elevado a menos 2. Como eu falei anteriormente, a gente coloca 1 na parte de cima da fração, coloca a base, que é o 20, na parte de baixo da fração, e o expoente que está negativo vai ficar positivo. Agora, resolvendo essa potência, a gente vai fazer a multiplicação. 1 vezes 1, 1. 20 vezes 20, 400. A questão 7 pede para a gente escrever os números na forma de potência. No item A, nós temos 0,001. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar a vírgula e vou andar até ela chegar depois do 1, andar para a direita. Então, eu vou andar quantas casinhas? 1, 2, 3.
A resposta eu tenho que colocar um 10 e o expoente é definido com a quantidade de vezes que eu andei a casinha. Como eu andei 3 vezes e o meu expoente vai ser negativo porque eu estou andando da esquerda para a direita, vai ser 10 elevado a menos 3. No item B nós temos 0,000001. Vamos ver quantas vezes a gente vai andar a vírgula da esquerda para a direita. A base da minha potência vai ser 10, então eu já coloquei ela aqui. Agora a gente vai descobrir o expoente. Vamos ver quantas casinhas a vírgula vai andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 10 elevado a menos 6. O item C pede para a gente dar a potência de 0,01. Como eu já disse, a base sempre vai ser 10. Agora, nós vamos definir qual será o nosso expoente. De novo, vamos contar quantas casinhas a vírgula vai andar para chegar depois do 1. 1, 2. Então, fica 10 elevado a menos 2. Agora, nós temos no item D 0, e mais 6 zeros e depois o número 1. Nossa base vai ser 10 e o expoente nós vamos definir depois que a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica 10 elevado a menos 7. A questão 9 pede para a gente fazer justamente o contrário do que a gente fez na questão 7. Ele pede para a gente transformar as potências em números decimais. No item A, a gente tem 10 elevado a menos 4. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que caminhar a vírgula da direita para a esquerda. Eu coloco o número 1, que é o meu ponto de partida. E a vírgula está depois dele. Eu vou ter que caminhar essa vírgulazinha para a esquerda. Eu posso ir fazendo assim. Contar 4 casas como está definido no expoente. 1, 2, 3, 4. Agora, eu preencho com zeros. Como eu sei que tem um zero somente antes da vírgula, a gente finge que essas outras vírgulas aqui não existem. Então, fica 0,0001. No item B, nós temos mais 5 sobre 2 elevado a menos 2. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Como eu falei na questão 6, a gente vai fazer o que quando a gente vê uma fração com expoente negativo? A gente inverte a fração. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. Fica mais 2 sobre 5 e o expoente, que é menos 2, vai ficar somente 2. Agora, a gente vai resolver essa potência. Vai ficar mais 2 sobre 5 vezes mais 2 sobre 5. Mais com mais é mais. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Mas esse número ainda não está escrito na forma decimal. A gente vai ter que fazer uma divisão, porque toda fração representa uma divisão. Então, fica assim, 4 dividido para 25. Como o 4 é menor que o 25 e não dá para dividir, a gente vai colocar um zero na frente dele, fica 40. Como eu coloquei um zero depois do 4, eu vou ter que colocar 0, abaixo do 25. Agora sim, nós temos um número maior que o 25. 40 dividido para 25 é igual a 1. 1 vezes 25 é igual a 25. Para 40, falta 15. 15 não dá para dividir para 25, então a gente coloca um zero. Fica 150. 150 dividido para 25 é igual a 6. 6 vezes 25 é igual a 150. Para 150, nada. Então, a resposta é 0,16. Bom, gente, essa foi a nossa correção. Estudem para a nossa prova, que é nessa próxima quinta-feira. Bons estudos!